Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria Imaculada. Ficou alguma dúvida? Eu fico preocupado só de saber se ficou alguma dúvida, que muitas pessoas disseram que a linguagem ficou um pouco difícil, né? No caso, hoje a gente falaria do capítulo 21 até o capítulo 30. Todos conseguiram? Todos? Até o 28. Ah, você perdeu o melhor. Você perdeu os dois melhores. O 29 e o 30 são uma coisa assim, são um bálsamo. Um bálsamo. Porque olha, capítulo 21 até o 28, o pedacinho pesado. E assim, apesar de pesado, é muito edificante para a nossa fé. Ele vai falar de várias coisas, de várias situações, do pecador mesmo, do pecado em si, do pecador em si, da situação do pecador, da situação daquele que está caminhando para o inferno. Ele vai falar do inferno e ele vai falar da eternidade do inferno, da malícia que é o pecado, da tristeza profunda e irreconciliável que é o inferno. Então, se você puder ler o 29 e o 30, você vai ver que é uma coisa assim que a gente chega às lágrimas. É sério, a gente chega às lágrimas no 29 e 30. Por quê? Porque ele vai falar da glória, ele vai falar do céu, ele vai falar da oração. E assim, e a partir daí nós vamos ver um caminho ali que ele vai falar nesse sentido, que é a semana que vem, que é o que nós vamos fazer, que ficou para nós, acho que só 6 capítulos, né, para frente. E é um caminho, vai ser um caminho bem interessante, bem edificante, e vai ser um bálsamo para nós, depois de ler toda essa literatura que a princípio espiritualmente é pesado, mas é necessário que a gente saiba. E infelizmente não se fala hoje mais sobre isso nas homilias. A gente tem visto aqui na nossa paróquia uma mudança nesse sentido de se falar desse tipo de coisa, até já com o Padre Benedito. Mas no geral, que a gente acompanha por aí pela cidade, pela diocese, pelas paróquias do Brasil aí, a gente não vê que isso é uma prática corriqueira. O quanto é importante a gente meditar sobre isso, meditar sobre essas verdades. Ele vai falar aqui no capítulo 21, né, da vida infeliz dos pecadores. Nosso Senhor vem dizer assim: muita paz para aqueles que amam tua lei, e muita falta de paz para aqueles que não cumprem a lei do Senhor. Tristeza que é a vida do pecador, né? Que tristeza que é a vida daquele que está em pecado. Não é só porque a pessoa comete o pecado e assim ela cai no pecado, e aquilo lá é uma miséria para ela. Aí ela vai cair no pecado de novo, e de novo, e de novo, e de novo, e aquilo lá vai se tornar habitual. E o pecado habitual, o pecado mortal, ele já vai cortar a nossa relação com Deus, né? Só que o pecado habitual, ele vai pegar essa alma morta nossa, e ela vai dar aquela anestesia. Nós vamos parar de sentir o remorso pelo pecado. E às vezes o pecador, ele acha que ele está numa situação tão vantajosa, né? Eu estou pecando,
eu estou conseguindo o meu prazer, eu estou conseguindo a minha dose de prazer ali. E na verdade, a hora que a gente olha de fora, de fora do olhar que ele tem ali, a gente vai ver que é uma miséria aquilo que ele vive, não é? Estava até, meditava inclusive no dia de hoje, né, quando, não sei se vocês lembram daquele jogador da NBA, o Magic Johnson. Eu peguei uma entrevista do Magic, eu era muito fã de NBA nessa época, né, gostava muito do esporte. Foi na época do Dream Team, né, que eles colocaram o Dream Team americano para jogar as Olimpíadas, que eles tinham perdido as Olimpíadas anteriores ali, eles colocaram o time principal para jogar ali, e aquilo lá foi e eles iam falando da situação, porque a NBA era jogo um dia sim, um dia não, né? E aqueles jogadores ali, a vida promíscua que eles viviam, o Magic Johnson, ele contava, porque ele foi o primeiro jogador famoso a se descobrir com AIDS, ia ter que se afastar praticamente da NBA, acabou sendo aquela época do coquetel, né? A sorte dele que ele conseguiu, mas ele dizia da miséria que era a vida promíscua que eles viviam. Por incrível que pareça, eles conseguiam sair com até 2 mulheres por noite, toda noite. Era aquela vida maluca ali. Aí você vai falar assim, aquele pecador que vive isso, aquela promiscuidade, ele fala, nossa, que beleza, né? Imagina, fama, dinheiro, poder ali, ele não precisa nem correr atrás, né? Vem atrás dele. E imagina o final daqueles atos ali, a miséria que aquilo lá representava para eles. Puxa vida, o que eu estou fazendo da minha vida? O que eu estou fazendo aqui? Não tem uma família constituída, né? E até às vezes, se tem a família constituída, está cometendo o adultério. Que tristeza. A vida do pecador é uma tristeza, que ele tem aquele prazer momentâneo, né? Aquela satisfação momentânea. Só que toda satisfação, ela tem a contrapartida. Toda satisfação, lembra que nós falávamos? Todo prazer, ele é igual a uma moeda, ele tem a outra face. O prazer, todo prazer, ele tem uma situação de dor associada a ele. E todo prazer, isso inclusive os prazeres lícitos, é ou não é? Você comeu demasiadamente, o que acontece? Vai te dar dor de barriga. Você bebeu demasiadamente, você tem aquele prazer absurdo da bebida ali, o que vai acontecer? A ressaca. Comi aquele bolo de chocolate delicioso, aquela bomba de chocolate ali, o que acontece depois daquele bolo? Vai tudo para a barriga. Em vez de eu comer um pedaço, eu fui lá e comi metade do bolo. Vai engordar. Deus abençoe. Vai engordar. Todo prazer, ele vai ter a contrapartida da dor. E todo prazer ilícito, ele além da contrapartida, ele vai te dar uma insatisfação depois. Imagine nós estando nos nossos maus hábitos, aquilo lá, ele começa a ser um negócio tão automático que nós vamos perdendo a sensibilidade daquilo, é ou não é? Aquilo se torna tão automático que aquilo ali perdeu o prazer. Ele está cometendo aquele pecado ali porque é um hábito dele fazer aquele pecado. Ele não está fazendo mais por prazer, ele está buscando aquilo lá.
Antigamente o que acontecia? Satanás vinha, tinha um certo trabalho de chegar e tentar, né? A pessoa chegava ali, rodeava a pessoa, fazia todo aquele trabalho de marketing, né? Para a pessoa pecar. A hora que a pessoa está por hábito pecando, aquele trabalho já não é mais necessário. Ele vai fazer aquilo lá, a própria pessoa vai buscar aquele ato pecaminoso. Por quê? Porque se tornou um hábito, se tornou uma coisa natural para a pessoa fazer. Todo hábito ele se converte em natureza da pessoa. Imagina que miséria, a miséria da pessoa que peca por hábito. Ela vai buscar aquilo e vai buscar aquilo de forma automática, como se fosse uma necessidade dela, e ela não vai ter nem prazer de fazer aquilo ali muitas vezes. Ela vai fazer porque está na natureza dela fazer aquilo ali. Que miséria, que pobreza, que pobreza. Imagine, voltando no jogador da NBA, né? Imagina o cara todos os dias tendo que sair com 2 mulheres diferentes por dia. Ele está fazendo aquilo ali porque ele gosta de fazer aquilo ali? Ou porque se tornou a natureza dele fazer aquilo ali? É um negócio automático. Se isso fosse fonte de felicidade, como diz o padre Paulo Ricardo, os prostíbulos seriam os lugares de pessoas mais felizes do mundo. E no entanto, se você tiver a possibilidade de conversar com as pessoas lá dentro, vocês vão ver que são as pessoas mais tristes do mundo. A pessoa chega ali cheia de tristeza, e ela vai ficar com um vazio ainda maior, cheio de tristeza. Mas por que ela vai? Ela vai porque tem um certo prazer de fazer aquilo ali, mas que vai ficar um vazio dentro dela. Vai ficar um vazio maior, ainda maior do que aquele vazio que ele entrou. Ele vai preencher o vazio com outro vazio. O inimigo ele engana, né? Ele engana a gente direitinho, a gente acaba caindo no engano, acaba caindo no engodo. E uma coisa que o Santo Afonso ele vai bater muito forte é justamente nesses enganos do inimigo, né? O inimigo, quando ele nos tenta, ele vai dizer assim, ele vai inspirar para a gente assim: vai, peca. Se você pecar, não tem problema, você vai e se confessa. Muita gente que às vezes faz dessa vez, é um pecadinho só. É um pecadinho só. Não, depois eu vou e me confesso. Cada um tem um, você não sabe. Não tem problema. Só que eu não sei se eu vou ter tempo de me confessar. Ele fala até de uma moça que fez um pecado no uso, sabe? Uma criança, E foi fatal. 5 anos de idade. 5 anos de idade. Você não sabe por que Eu não sei. Ela vai falar assim, ó, nós falamos a semana passada, né? Qual a medida de meus pecados? Deus ele tem misericórdia infinita por nós. Não existe pecado no mundo tão grande que Deus não possa perdoar. Se juntasse todos os pecados piores do mundo com todos os pecados menores do mundo e fizesse um único pecado, ainda assim eles seriam nada perto da infinita misericórdia de nosso Senhor. Não existe pecado tão grande que a misericórdia de Deus não possa alcançar. A questão não é essa. A questão é a ação
ação da misericórdia, ela é finita. A misericórdia é infinita. A ação da misericórdia, a benesse da misericórdia, ela é finita. Qual a medida para cada um? Cada um tem uma medida. Como é que nós sabemos disso? Sabemos disso pela própria palavra. Em várias oportunidades Deus fala: Deus está esperando que se complete a medida da maldade daquele povo para que ele seja destruído. Lembra quando Moisés entrou na terra prometida e tinha alguns povos que os israelitas precisavam dominar? E Nosso Senhor ia direcionando os heveus, os amorreus, os ferezeus, tal. Nosso Senhor, Papai do Céu, falava para Moisés: vai, fala para atacar tal cidade. Vamos atacar tal cidade. Não, ainda não, que ainda não se completou a medida da maldade daquele povo. É preciso que se complete a medida da maldade. E várias outras ocasiões, em várias outras situações, Deus espera que se complete a medida da maldade. Existe uma medida para cada um. Qual que é a sua medida? Eu não sei. Esse aqui é o problema. Eu não sei qual é a medida que Deus tem para os meus pecados. Aí cai naquilo que você falou, que está escrito lá no livro de Santo Afonso. Existiu o caso de uma menina de 5 anos que, ao proferir uma blasfêmia, ela se perdeu eternamente, foi para o inferno. Foi o primeiro pecado. Ao caso de um outro menino, também, ele cometeu o primeiro pecado mortal, se perdeu eternamente, foi a medida dele. Ao caso de uma outra, acho que de 13 anos, se eu não me engano, o primeiro pecado cometido, foi o primeiro pecado que o levou para a perdição. Há aqueles que cometeram 10, 100, 1000, a medida desse foi maior. Você vai questionar a justiça de Deus? Como? Não posso questionar a justiça de Deus, não tem como. Não tem como. Deus, ele tem uma medida para cada um. Existe uma balança. A balança, às vezes a gente não tem ideia do que seja uma balança, porque hoje as nossas balanças são eletrônicas, né? Mas antigamente a balança era um negocinho chamado fiel. Ele ficava aqui, então ele tinha que ter um peso aqui de 1 quilo e outro peso aqui de 1 quilo. Se desse 1 quilo aqui, o fiel da balança teria que marcar exatamente nesse meio. Deus, ele tem essa balança. Ele tem aquilo que ele te deu de condições de um lado e aquilo que você colocou de miséria do outro. Você não sabe. Você não sabe. Aquilo que este recebeu é diferente do que aquilo que este recebeu. Um exemplo muito claro, que eu acho que vai ficar bem claro para nós. O anjo mais perfeito, mais bonito e mais luminoso de todos, qual foi? Não foi o próprio Satanás? Lúcifer. Ele foi condenado rapidinho. A medida dele foi bem pequena. Por quê? Porque ele recebeu tantas coisas, mais do que todos. Ele deveria ter feito isso com a balança. Não fez. Conta-se algumas histórias de que ele era o regente de todas as vozes do céu, uma luz assim fora do mundo.
É aquela luz que brilhava em meio à luz. Tanto é que ele era chamado de estrela da manhã. Nossa Senhora também é chamada de estrela da manhã, mas ele era chamado de estrela da manhã. O que é a estrela da manhã? É aquela estrela que brilha enquanto o sol aponta. Aquela estrela que brilha do lado da lua. A estrela que brilha de manhã, de tanta luz que tinha. E ele foi condenado muito rápido, porque ele tinha certeza de que aquilo que ele fez não seria julgado por Deus. Deus não o condenaria. Não, Deus não vai me condenar. Deus não vai me punir. Ele tinha certeza da não punição de Deus. Isso foi a causa da perdição dele. Muito rápido. Dos apóstolos, quem que era o maior dos apóstolos? Pedro. Pedro era o chefe, mas não era o maior. Diferente, o chefe e o maior. O maior dos apóstolos era Judas. Provavelmente o mais bonito, o mais inteligente, o que falava melhor, o que ficava com a bolsa do dinheiro, o mais estudado, o mais versado, o mais chegado a Nosso Senhor, porque Nosso Senhor beijava, ele não beijava, ele beijava Nosso Senhor no rosto. Ele beijava Nosso Senhor no rosto, era muito próximo. Por que Judas se perdeu? Pelo mesmo motivo que Satanás se perdeu. Ele tinha a certeza de que Jesus não o puniria. Cometeu o pecado, se perdeu imediatamente. A medida dele foi bem pequena. Por quê? Porque ele recebeu muita coisa. Assim como Satanás tinha recebido muita coisa, Judas também recebeu muita coisa. Quem foi o menor dos apóstolos? Que não era nem considerado apóstolo. Não foi Paulo? Paulo vai dizer assim: eu nem sou digno de ser chamado apóstolo, eu sou um abortivo. Eu sou um abortivo. E por que ele se tornou o maior dos apóstolos? O que mais mérito dos apóstolos teve, o que mais evangelizou, o que mais teve almas salvas por causa dele, porque ele aproveitou muito bem o tempo que ele tinha. Lembra que nós falamos lá nos primeiros capítulos? O tempo é o bem mais precioso que nós temos. Nós precisamos aproveitar muito bem o nosso tempo. São Paulo não aproveitou tão bem o tempo que ele tinha, mas quando ele entrou para o serviço do Senhor, ele começou a aproveitar o tempo muito bem, e ele recuperou todo aquele tempo que ele tinha perdido, e ele se tornou de abortivo ao maior dos apóstolos. Entende essa relação? A gente não, jamais a gente pode questionar a sabedoria, a ciência, os mistérios e a perfeição de Deus. Nós não conseguimos alcançar, mas é perfeito. A justiça de Deus é perfeitíssima. Então cada um tem uma medida. É o que nós divagamos bastante aqui, mas nós fizemos isso para justamente chegar nesse problema da medida que você levantou. Nós temos uma medida. Qual é a sua medida? Eu não sei. Tentação do demônio. Pai, pode pecar que Deus é misericórdia.
Ele perdoa todas as coisas. Tem dois problemas nessa situação. Primeiro, pode não dar mais tempo. Segundo, pode ser que Deus não me conceda o arrependimento. Terceiro, pode ser que eu mesmo não consiga por mim mesmo ter o arrependimento. Quarto e mais grave de todos os problemas: provavelmente eu esteja cometendo com isso, se eu usar a misericórdia de Deus para pecar, eu estarei cometendo o pecado contra o Espírito Santo. Esse pecado não tem perdão nem neste mundo, nem no outro. Quem usa a misericórdia de Deus para pecar, está se condenando eternamente. Essa é uma malícia eterna, porque eu sei do caminho e eu uso isso como um recurso, como um crack de computador, um vírus de computador. Eu vou usar isso aqui como uma forma de eu pecar. Por que a misericórdia existe? Para que eu, que caí no pecado, eu realmente me arrependa deste pecado. Deus perdoa o pecado, mas Deus não pode perdoar a vontade de pecar. Eu vou lá e peço perdão, mas essa vontade de pecar aqui, eu quero continuar com ela porque é gostosinho? Isso é pecado, não tem perdão. Lógico que isso tem uma gradação, né? Se a pessoa fizer isso com plena consciência, ela está se perdendo eternamente. Se ela fizer isso com menos consciência, acontece todos esses 3 problemas que eu falei para vocês. Pode não dar mais tempo, Deus pode não me conceder o arrependimento, e eu por mim mesmo posso não me arrepender. E esse eu por mim mesmo posso não me arrepender, ele está muito próximo de eu pecar eternamente. Isso é terrível. Imagine, eu vou sair com a vizinha só dessa vez. A vizinha é show. Aí o que eu faço? Eu pego o carro, ponho ela no carro, aí na estrada eu sofro um acidente. Acabei de pecar, sofri um acidente, estou diante do justo juiz. E agora? Não deu tempo. Não deu tempo. Mas eu conheço um caso em que uma pessoa morreu em pecado mortal ali, e tinha gente que rezava para ela, e apareceu de repente ali do nada, apareceu um padre na estrada ali, ou no meio desse momento aí aconteceu que o Padre Pio apareceu ali e eu acabei me confessando com ele. Você vai querer correr esse risco? Sério? Pode acontecer? Pode. Você vai querer correr esse risco? Sério? Com a tua alma imortal, você podendo ir para o inferno eterno e para o céu eterno, você vai correr esse risco por causa de uma bendita de uma vizinha? Isso é só um exemplo de um maldito prazer ilícito que vai durar pouco tempo? É sério? Você vai trocar esse pouco tempo pela eternidade? Não dá, né? Não dá para fazer isso. Eu posso morrer neste pecado. Isso seria ainda uma misericórdia de Deus, porque Deus tem a possibilidade de te castigar ainda pior.
Deus tem a possibilidade de te deixar vivo e que você vá cometendo pecado sobre pecado, e o seu inferno vai ser muito pior do que se você tivesse morrido só por aquele pecado. Isso se chama Deus te abandonando no seu pecado. Lembra daquela parábola que nosso Senhor contou, que os judeus ficou tudo louco com ele, que ele falou que um homem plantou uma vinha, construiu o lagar, construiu a torre de vigia, cercou essa vinha, colocou as melhores mudas, colocou os melhores adubos, colocou gente para trabalhar, e essa vinha só produziu uva selvagem. E ele tentou de novo com essa vinha continuou a produzir uva selvagem. O que ele fez? Abriu a cerca da vinha para que homens e animais entrassem nessa vinha. E Deus faz isso com a alma, aquela alma que não produz fruto, aquela alma que está em pecado mortal. Deus atingiu aquele número de pecado. O que Deus faz? Deus abre essa vinha e ela está entregue para ser pisoteada. Ela vai cometer o pecado por hábito, e ela vai cometendo. Deus abandonou essa alma, porque essa alma não quis mais, e ela vai cometendo pecado em cima de pecado. Quando ela morrer, o seu inferno será muito pior do que se ela tivesse cometido apenas um único pecado mortal. Essa é uma situação muito pior do que a pessoa morrer no pecado mortal somente. Ela vai acumular pecados e pecados. E o inferno eterno, ele tem uma característica de nos fazer sofrer, Deus nos livre, nos guarde. Ele tem a característica de fazer sofrer a alma naquilo que ela mais pecou. Você pecou nesse sentido, você faz sofrer nesse sentido absurdamente. Os sentidos, sejam eles sentidos físicos ou sentidos da alma, espirituais. Tato, olfato, paladar, todos os sentidos. Você pecou, você vai ser castigado naquilo que você pecou, na medida que você pecou. Tudo é medido. Tudo é medido. Então, essa situação de abandono de Deus é pior do que a própria morte no pecado. E isso é terrível. Isso é uma miséria para a alma. Uma miséria para a alma. Que Deus nos livre e nos guarde de um dia chegarmos perto disso. Um dia chegarmos perto. Deus vai dizer assim, os santos, eles vão dizer assim, que é muito difícil quando uma alma que está em pecado habitual, eu não estou falando ainda nessa situação, mas uma alma que está em pecado habitual, é muito difícil que essa alma se converta. É mais fácil, eles até indicam para que não se reze por elas, mas apenas que se chore por elas. Chore apenas a sorte dessa alma. Há a possibilidade? Evidentemente que há a possibilidade. Você vai correr o risco? É melhor não. Como é que é? Você achou um diamante gigante de valor absurdo. Você vai lá na beira do Rio Pardo, você joga o diamante no rio ali, na espera de, não, depois eu procuro ele. Você vai fazer isso? Não vai, né?
Mas você vai negociar a tua alma, que é muito mais valiosa que um diamante. Você vai fazer a mesma coisa. Aí eu posso achar, tá? Mas você pode não achar. Você pode não encontrar novamente. Você sabe se você já atingiu a medida do copo aqui? Se ele estiver cheio, uma gotinha que eu colocar aqui, ele vai derramar. E eu me perco eternamente. Quando Satanás ele te incita a pecar, porque Deus é misericórdia, você pode se salvar, ele está te provocando a cometer o pecado da última gota. O pecado da última gota. É melhor não. É melhor a gente não fazer. E é melhor a gente sempre pensar: pode ser que seja a minha última chance. Isso tem que estar, quando a gente for tentado, isso tem que estar muito, mas muito presente em nós. Pode ser que seja a minha última chance. Pode ser que seja a minha última chance. E se a pessoa pecou? Aí vem a segunda tentação de Satanás. Ele vai te fazer crer que aquele pecado vai te levar para o inferno. Pode te levar para o inferno? Pode. Pode ter completado a medida? Pode. E essa é a segunda tentação de Satanás. Por este pecado você está no inferno. Qual que tem que ser a nossa atitude? A nossa atitude ela tem que ser exatamente o contrário disso. Antes de pecar, pode ser que seja a minha última chance. Só que se pecou, eu creio na infinita misericórdia de Deus e eu vou me arrepender do que eu fiz. E a misericórdia, ela serve justamente para que a gente tenha esse temor. É necessário que a gente tenha esse temor em nós. Nós precisamos não só temer, mas nós precisamos tremer. Nós precisamos tremer. Porque da mesma maneira que Deus é infinita misericórdia, Deus é infinita justiça. E aquele que duvida que Deus vai se vingar, quando chegar o dia da ira de Deus, vai saber que Deus não ameaça em vão, de forma alguma. E aqui é preciso dizer que nosso Senhor, Ele é a pessoa mais vilipendiada de toda a terra, de todos os tempos. Por quê? Porque nosso Senhor tem uma infinita paciência conosco. Ele nos busca, Ele busca o pecador, e o pecador continua a pecar. E aquele pecador mereceria a justiça naquele momento, e Deus não o pune naquele momento. Por quê? Porque Deus quer que aquele pecador se converta. Deus não quer a morte do pecador. Deus quer que ele viva. Deus quer que o pecador se converta. Deus quer que o pecador ele tenha consciência de seu pecado, consciência da misericórdia, consciência de que ele deve fazer penitência. E Deus ainda não pune aquela pessoa. E é importante a gente lembrar que Deus criou bem todas as coisas, Deus criou perfeitas todas as coisas, todas as criaturas louvam o Senhor. E quando o homem peca, todas as criaturas desejam se vingar deste pecado do homem. Todas. Por quê? Porque todas sabem que Deus merece todo o respeito, todo o louvor e toda a adoração. Então eles querem
elas querem se vingar. O que impede que as criaturas se vinguem do pecador? Deus mesmo. Deus, ele põe um basta ali. Não, ainda não. Não vai se vingar. Não, é a minha honra que está sendo vilipendiada, não é a sua. Espera, porque eu quero que ele se converta, eu quero que ele se arrependa, eu quero que ele faça penitência. Quando a misericórdia de Deus nos alcança, é exatamente este o pedido que é feito para nós: façam penitência, tenham arrependimento verdadeiro, façam penitência. Não é para que a gente, beleza, agora estou maravilha, está tudo bem, eu não vou pagar nada por isso, a casa está limpa e arrumada. É para a gente ficar assim? Não é. É para que a gente chore os nossos pecados do passado. É para que a gente se lembre de cada uma das vezes que nós ofendemos nosso Senhor, o sumo bem, aquele que mais nos amou, aquele que mais nos ama, aquele que não mediu esforços para nos amar. É para que eu chore cada uma das vezes que eu ofendi esse nosso Senhor. Não é para ter outra atitude senão essa. Porque se eu tiver outra atitude que não seja essa, eu estou caminhando para pecar novamente, para encher a medida e me perder eternamente. Porque eu vou abusar da misericórdia de Deus. Quando a misericórdia me alcança, é para que eu me lembre da justiça e não conte com a misericórdia de novo. E não conte com a misericórdia de novo, para que eu tenha muito diante dos meus olhos a justiça. Eu mereço o inferno eterno, porque eu sou um ingrato, porque eu ofendi aquele que me ama, porque eu devolvi em dores aquele que me deu amores. Essa deve ser a nossa atitude, e não outra, jamais outra. Mas se pecarmos, busquemos a misericórdia de Deus. O que Deus faz quando a gente volta para Ele? Como é que foi a atitude do pai do filho pródigo mesmo? Ele foi atrás do filho lá na granja de porco? Não foi. Aonde ele foi ficar? Na beira do caminho. E ele ficava naquela beira do caminho todos os dias, porque ele esperava que o filho voltasse. Quando o filho voltou, todo machucado, todo magoado, todo miserável, cheio de fome, maltrapilho, com fome, sede, fedido, todo surrado, o que ele fez? Passou um sermão nele? Primeira coisa que o pai fez, correu ao encontro do filho. Ele não esperou. Se vocês observarem, o pai não esperou. Bastou que o filho se decidisse a trilhar o caminho. O que o pai fez? Ele correu nesse caminho. O que Deus faz com a gente? Quando a gente tem aquele primeiro ímpeto de arrependimento e fala: eu vou voltar para o meu pai. Eu não faço todo esse caminho de volta, mas ele vem ao encontro do pecador. Ele vem. O que o pai faz ali? Ele vai ao encontro e ele abraça. Ele abraça o filho. O filho vai dizer, é evidente que ele tem que dizer: pai, eu pequei contra o céu e contra ti.
Já não sou digno de ser chamado seu filho, trata-me como um de seus empregados. Qual que é a atitude do pecador que deve ter? Exatamente esta. O pai veio e abraçou: Pai, eu pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um de seus escravos. O que o pai faz? Primeira coisa que o pai faz: tira o anel e põe o anel no dedo dele. Põe o anel no dedo. Não, você é meu filho. Aquele anel é um anel esponsal. Deus não só nos chama filhos, Deus nos chama esposos. Deus nos chama esposa, filho, esposo, amigo. Traz a melhor roupa, veste nele, põe o anel, traz o calçado, traz a melhor roupa, vai, manda matar o animal, nós vamos fazer festa. Só que a gente esquece que essa é a atitude do pai, mas qual que é a atitude nossa? Pai, pequei contra o céu e contra ti, já não mereço ser chamado teu filho, trata-me como um de seus empregados. Como é que foi o pensamento daquele filho até o final? Não foi esse? Você acha que depois ele, bom, vou pedir herança de novo? Foi esse o pensamento dele? Por quê? Porque ele jamais quereria sair de novo daquela casa, jamais. E o infeliz pecador que peca de novo é como aquele cachorro que vomita e volta no vômito. Está na palavra de Deus. Aquele que peca novamente é o cachorro que volta ao seu próprio vômito. É nojento, é terrível, é igual aquela polêmica da música de Nossa Senhora, né? Aquela música lá, né? Como é que é? Como coisa e propriedade vossa, amém. Principalmente o povo da renovação, como filho e propriedade. Eu achei interessante foram perguntar para o autor da música, né? E aí, padre, é coisa ou é filho? Da minha parte é coisa. Da parte dela eu tenho certeza que é filho, mas da minha parte é coisa. De minha parte, pecador que foi alcançado pela infinita misericórdia, de minha parte, trata-me, Senhor, como um de seus empregados. Da parte do Pai, Ele vai me tratar como filho, como amigo, como esposo, como um igual, mas de minha parte, eu vou me considerar um eterno arrependido, um eterno agradecido da infinita misericórdia que Ele me concedeu. Gente, o que nós vamos fazer no céu, além de gozar? Além de gozar todas as delícias do céu, você ainda não viu, você vai ler o 29 e o 30 ainda. O que nós vamos fazer no céu, além de gozar todas as delícias, as belezas, as maravilhas, os sons, a harmonia, as cores, o tato, o sentido, o paladar, o olfato? O que nós vamos fazer além disso? Além de contemplar a face de Deus e de ver todos os raios do divino poder de Deus ali, vai ser tudo novo. O que nós vamos fazer além disso?
louvar a infinita misericórdia que Deus teve para comigo. Eu, esse pobre miserável, que tantas vezes pequei, Deus ainda me amou. E eu vou louvar eternamente este Deus que me concedeu a sua infinita misericórdia. E isso será belíssimo. Pecado é feio, louvar a infinita misericórdia será belíssimo. Belíssimo. Amém? Eu vou ver se eu gravo. Aqui foi só um apanhado que nós fizemos aqui, mas eu vou ver se eu gravo igual das outras vezes lá. A cada 2 capítulos fazer um vídeo menor para todo mundo lá. Quero ver se eu faço do 1 ao 10. Vamos fazer esse de 21 ao 30 e depois a semana que vem o final. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado com nossa Mãe Maria Santíssima.